Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora, pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, para conceder-nos, sem temor, e liberto das mãos dos inimigos, nós o sirvamos com santidade e justiça em sua presença todos os nossos dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor, para preparar-lhes os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação pelo perdão dos seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o sol que nasce do alto nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos passos no caminho da paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nós estamos celebrando, dia 24, a missa da manhã, que é o encerramento do Advento. À noite, iremos celebrar a missa do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, a missa da noite. Mas o encerramento do Advento se dá na parte da manhã. Como é que se dá esse encerramento do Advento? Justamente com esse momento de louvor, de agradecimento por parte de Zacarias. Ele diz: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo e fez aparecer para nós a força de salvação na casa de seu servo Davi. Esta salvação que vem a nós por meio da segunda pessoa da Santíssima Trindade, nosso Senhor Jesus Cristo, que nós celebraremos o Natal durante a noite de hoje. E amanhã estaremos todos nós católicos na maior alegria diante da manjedoura que se encontrava vazia nesse tempo do Advento, e ali nós poderemos ver o menino Jesus, nosso Senhor. Ele ali, aquela criança que na verdade é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é Deus que se fez carne e veio nos redimir e veio nos salvar. No dia de hoje, meus irmãos, nós teremos uma grande celebração junto com o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O Papa Francisco dará início a esse ano jubilar, um ano de graça, um ano de remissão, um ano de misericórdia do Senhor. Lá no Antigo Testamento, nós vemos que de geração em geração, Deus proclamava um ano onde as pessoas eram redimidas de suas faltas, os presos, eles saíam das suas prisões, eles eram soltos, era um tempo de anistia. Quem tinha dívida, as suas dívidas eram sanadas. Quem tinha qualquer tipo de problema, Deus ali derramava as suas bênçãos e a sua graça. E
na Igreja Católica, de 25 em 25 anos, nós comemoramos esse ano jubilar com a abertura da Porta Santa. Por exemplo, no ano de 2015, no dia 8 de dezembro de 2015, o Papa Francisco ele proclamou um ano jubilar extraordinário, porque o extraordinário é de 25 em 25 anos. Vocês se lembram que no ano de 2015 a Porta Santa foram abertas de todas as partes do mundo e todos nós passaríamos pela Porta Santa e ali rezaríamos pelas almas que estão no purgatório para que elas pudessem ser sanadas as suas dívidas e aí pudessem entrar no céu. Que graça maravilhosa que Deus nos concedeu no ano de 2015 e também nos anos anteriores de 25 em 25 anos. Então, pois bem, na noite de hoje, a Porta Santa da Basílica de São Pedro será aberta. E ali, o Papa Francisco, como eu já disse, vai dar início a esse ano jubilar, que vai da noite de hoje, 24 de dezembro de 2024, e vai se encerrar no dia 6 de janeiro de 2026. Um ano de graça, meus irmãos. Um ano em que nós iremos passar pela Porta Santa das nossas catedrais, e aí vai ser também de acordo com os bispos locais, se eles vão na sua diocese também proclamar a Porta Santa em outros santuários. O Papa Francisco deixou isso à mercê dos bispos para fazerem. E então nós, pela graça de Deus, iremos passar pela Porta Santa. É o ano em que nós seremos como peregrinos da fé. O Papa Francisco, ele enviou uma bula para toda a Igreja Católica, através dos nossos bispos, intitulada Spes non confundit, que está justamente na carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5, que traduzindo quer dizer: a esperança não engana. Claro, vai ser de acordo com a tradução da Bíblia que você tem em mãos. Carta aos Romanos, como eu já disse, capítulo 5, versículo 5, a esperança não engana. Nós seremos esses peregrinos da esperança. Essa bula que você pode adquirir através no site do Vaticano e também você pode adquirir também nas lojas, nas livrarias católicas. O Papa escreveu essa bula de uma forma grandiosa, de uma forma maravilhosa, dizendo que nós precisamos ser esperança para os doentes, esperança para os idosos, que os jovens não podem perder a esperança, os que estão presos não podem perder a esperança em Deus. E aí depois o Papa vai falar justamente de que o ano jubilar é um ano em que nós, peregrinos da fé, entraremos nas catedrais, aonde estiver a Porta Santa, e ali nós rezaremos para lucrar indulgência. A indulgência para quem? Para os nossos falecidos. Porque a igreja, graças a Deus, nos ensina que quando nós
Isso o Papa ele vai mostrar também na bula, que todos nós um dia teremos que prestar contas a Deus dos nossos atos. E nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos esquecer de que um dia nós iremos para a eternidade. E indo para a eternidade, de acordo com como nós vivemos aqui neste mundo, nós iremos diante do justo juiz. E ali o justo juiz dará a sentença para cada um de nós. A primeira coisa que nós devemos guardar como esperança nesse ano jubilar é a esperança que nós somos constituídos, nós somos criados para estar com Deus. O nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo foi justamente para isso. Jesus veio para que nós pudéssemos nos reconciliar com o Pai. A encarnação, a paixão e morte de Jesus foi justamente para nos redimir. Agora, claro, aqueles que morreram em estado de pecado mortal, infelizmente, foram condenados. Aqueles que morreram em estado de graça foram para o céu. Mas a igreja nos ensina também que aqueles que morreram sem o pecado mortal, mas foram para a eternidade com os pecados veniais, eles foram para o purgatório. E aqueles que estão no purgatório não poderão fazer nada por si. Nós, com nossas orações, nós lucramos as indulgências. Por exemplo, quando nós fazemos um ato de caridade e oferecemos pelas almas do purgatório, aquela alma que está no purgatório, ela sairá e entrará no céu. Como eu sempre digo, e nós sacerdotes também falamos, as almas que estão no purgatório, elas estão salvas. Não esqueçamos disso. Elas só não entraram no céu ainda. E para ela entrar no céu, ela precisa passar por esse tempo de purificação devido aos seus pecados que foram veniais, ou seja, não foram pecados que ofenderam a Deus ao ponto de se perder a graça de Deus, de se perder a presença de Deus, como acontece quando se peca mortalmente. Então elas estão no purgatório, aguardando o quê? Que nós rezemos por elas, que nós ofereçamos sacrifícios por elas. Por isso que tem o dia 2 de novembro, onde a igreja convoca todos os católicos para rezar pelas almas que estão no purgatório, para que elas sejam lucradas através dessas indulgências para entrar no céu. Pois bem, no ano jubilar, a igreja durante o ano inteiro, ela dá este momento de graça para nós católicos, para que nós rezemos pelas almas que estão no purgatório, para lucrar indulgências para que elas possam sair e entrar no céu. Você já pensou, de repente, nesse período aí de 2015 até agora, que foi o último ano jubilar extraordinário que teve. Então, de lá para cá, quantas pessoas na sua família, amigos que faleceram? E que, vamos dizer assim, provavelmente eles estão no purgatório. Estão salvos, mas estão no purgatório, precisando das nossas orações. Este ano jubilar, todos os dias quando nós entramos ali naquela catedral, aonde tem a Porta Santa, e ali nós fazemos as devidas orações, rezamos, participamos da Santa Missa. É preciso que nós estejamos em estado de graça, ou seja,
que tenhamos confessado recentemente. Ali na igreja, naquele local, nós fazemos a adoração ao Santíssimo Sacramento, ou rezamos o Santo Terço, ou o Rosário, aí vai da pessoa. E quando faz essas orações, acompanhadas também de um Pai Nosso, isso é o Papa que fala nesta bula, acompanhada de um Pai Nosso, de um creio em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Acompanhada do creio, e de uma oração dedicada à Santíssima Virgem, como eu falei, o terço, ou uma oração dedicada a Nossa Senhora, se lucrará indulgências para este parente nosso que, se ele estiver no purgatório, ele receberá indulgência plenária, ou seja, por essas orações, por essas práticas que nós fazemos, o Papa também fala que é bom fazer as obras de caridades e tudo mais, as obras de misericórdia. A pessoa, ela imediatamente ela sai do purgatório e entra no céu. Nós temos esse ano todo, meus irmãos, o melhor ano de 2025, até o dia 6 de janeiro de 2026. O Papa hoje, ele fará a abertura da Porta Santa, depois na Basílica de São Pedro, depois ele vai também, em outros momentos, ele vai fazer a abertura da Porta Santa na Basílica de São Pedro, São Paulo fora dos muros, Santa Maria Maior, e também lá na igreja de São João de Latrão, que é a igreja que representa a basílica, que representa todas as catedrais do mundo inteiro. Uma vez que o Papa faz a abertura, então os bispos, nas suas respectivas dioceses, farão também a abertura da Porta Santa nas suas dioceses. E aí nós, como os peregrinos da fé, iremos fazer a nossa peregrinação e vamos rezar. Meus irmãos, não vamos perder tempo. Façamos as nossas orações. Ouçam o que é que o seu bispo ele vai falar, quais são os procedimentos, como será feita a abertura da Porta Santa, o dia e a disposição da catedral, que estará aberta para que todos os peregrinos da fé possam fazer a oração. Vamos lucrar essa indulgência pelos nossos? Quantos parentes aí da sua família, claro, os parentes, né, da sua família, faleceram nesses últimos tempos? Se eles estiverem no purgatório, com essa oração que você fará, e eu farei também, porque eu rezarei, porque nesses últimos tempos, alguns parentes meus morreram, e tem parentes meus também lá do passado, que já morreram também, que eu fiz no último ano jubilar, em 2015, mas tem outros que eu esqueci, então eu vou procurar, vou pedir a Deus a graça de lembrar para poder rezar, para que esse parente meu, ou seu parente, possa entrar no céu e viver eternamente diante da glória do Senhor, vivendo a vida divina pela qual nós somos chamados. Vamos fazer isso? Então vamos aguardar. Como eu já disse, veja aí, na sua diocese já deve ter falado o dia em que vai acontecer a abertura da Porta Santa na sua diocese, mas o Papa, como o representante, o responsável de toda a igreja, ele que representa Pedro, é o vigário de Cristo,
ele fará a abertura da Porta Santa na missa do Galo de hoje. Então participem desta missa e veja como irá proceder. Que Deus nos conceda a graça, então, de primeiramente celebrar o Natal do Senhor e ao mesmo tempo nos alegrar nessa esperança que nos engana, a virtude da esperança. Na bula, o Papa fala justamente dessa virtude teologal, porque as virtudes teologais são 3 que nós recebemos no batismo: fé, esperança e a caridade, e ele centraliza mais na virtude da esperança, mostrando que a esperança, ela não nos engana. E quando nós vivemos de esperança, nós temos força para suportar as adversidades, os problemas que esse mundo nos oferece, mas tendo a esperança de que um dia nós estaremos no céu, todos juntos, para a maior glória de Deus. Vamos ser santos, vamos fazer a vontade de Deus e vamos ser fiéis. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e um santo Natal para você, e um santo ano jubilar. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.